Bom, pessoal, vamos agora entender sobre nulidade da patente. Não é um assunto chato, tá? Tirem isso da cabeça, até para ficar mais fácil de entender. Peguem aí a letra da lei para vocês também irem acompanhando e a gente desenvolve o raciocínio juntos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vocês vão acompanhar a nulidade da patente do artigo 46 ao artigo 57. E aí a gente já inicia no artigo 46 que ele fala o seguinte, que a patente ela será considerada nula se contrariar as disposições previstas na LPI, que é a Lei da Propriedade Industrial, que a gente está estudando, é a Lei 9279 de 1996, certo? Então, estejam aí acompanhando ela, vão fazendo suas marcações, que aí o estudo ele fica mais dinâmico, tá? Então, a patente contrariou a LPI, patente nula. Vamos para o artigo 47, esgotamos o artigo 46, vamos para o artigo 47. O que o artigo 47 fala? O artigo 47 fala que a nulidade pode ser total ou parcial. Como assim? A nulidade ela vai ser total quando ela incidir sobre todas as reivindicações. A nulidade ela vai ser parcial quando incidir somente sobre uma reivindicação ou somente algumas delas e não todas. Bem intuitivo, né? Então vamos passar para o artigo 48, que é o mais interessante. Um dos mais interessantes, né? Aí, vocês já devem ter ouvido falar sobre efeito ex-tunc, efeito ex-nunc. Se alguém não lembra, eu vou colocar aqui só a título de conhecimento, tá? A gente tem um efeito. Deixa eu apagar aqui. E verde. A gente tem o efeito ex-nunc. E a gente tem o efeito ex-tunc. Quem lembrar, responde comigo. Quem não lembra, vamos aprender agora. Eu não vou esquecer mais, garanto. Olha só, efeito ex-nunc é quando não retroage. Efeito ex-tunc é quando retroage. Vocês vão lembrar disso aqui, ó. Um macete bem tranquilinho, ó. N, N, T, T. E também, quando a gente fala de nunca, nunca, a gente está querendo dizer algo negativo, não é isso? Então, bem simples, né? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos agora para o artigo 48. O artigo 48, ele fala que declarada a nulidade da patente, declarou a nulidade da patente, a patente ela foi considerada nula, seus efeitos retroagem, efeito ex-tunc. Produz efeitos a partir da data do depósito do pedido. O que é isso? A gente vem em procedimento que a gente tem primeiro o depósito do pedido, não é isso? Aí depois vem o exame preliminar, etc. Depósito do pedido. Do depósito do pedido tem todo o passo a passo, todo o procedimento, toda aquela formalidade, até que seja concedida a patente. Só que vamos supor que aqui a patente ela foi considerada nula. E aí?
os seus efeitos retroagem. A nulidade, ela vai produzir efeitos a partir da data do depósito do pedido. Vocês concordam comigo que esses efeitos aqui, tudo isso daqui, até de quando a patente ela estava vigente, ela não produziu efeitos? Então, todos esses efeitos, já que ela era nula, devem ser anulados. Então, se ela era nula, ela não deveria nem que ter sido concedida, nem ter sido analisada, entendeu? Então, vai para o primeiro passo, o depósito do pedido. Então, vamos lá para a literalidade do artigo 48 para a gente entender. A nulidade da patente, foi considerada nula, produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. Então, desde o depósito do pedido, desde o início, ela será considerada nula. Tudo isso daqui é nulo. Então, é um efeito ex tunc, um efeito que retroage. Pronto, então esgotamos o artigo 46, o 47 e o 48. Espero que vocês estejam entendendo até agora. Vamos para o artigo 49. O artigo 49 ele fala algo bem importante. Então, vamos só abrir a mente. Vamos lá para a literalidade. No caso de inobservância do disposto no artigo 6º da LPI, o inventor poderá alternativamente reivindicar em ação judicial a adjudicação da patente. Aí vocês não estão entendendo nada. Vamos entender agora o que quer dizer esse artigo 49. A gente não viu em nenhum dos vídeos que o interessado ele pode ir de encontro ao Poder Judiciário para dirimir suas lides? Não é isso? Então, o que está querendo dizer esse artigo 49 é exatamente isso. Esse interessado, ele pode, de forma alternativa, ingressar em juízo por meio de uma ação judicial, pedir que o Poder Judiciário transfira a titularidade da patente concedida pelo INPI. Mas olha só qual é o caso. Quando houver ofensa ao artigo 6º da LPI. Qual é o artigo 6º, gente? Os legítimos titulares. Aquelas pessoas que podem entrar com um pedido de patente no INPI. Quando há uma ofensa a esse artigo 6º, o legítimo ele pode, de forma alternativa, ingressar judicialmente pedindo que o Poder Judiciário transfira a titularidade da patente concedida pelo INPI. Se você ainda não estiver entendendo, vamos entender agora. Vamos supor. Ele foi lá, fez o depósito do pedido, o INPI concedeu a patente para A, estava tudo certo. Só que A, ele não era o legítimo. Ele não era o legítimo. Aí B chega na parada e diz, não, quem é o legítimo sou eu. Eu que fiz essa invenção. Eu que fiz esse modelo de utilidade. Então, ele, além do processo administrativo, que a gente vai ver posteriormente, além disso, ele pode, de forma alternativa, ingressar com uma ação judicial, pedindo que o Poder Judiciário transfira a titularidade de A para ele. Por que isso? Olha só, a gente sabe que o procedimento
ele é bem demorado. Demora para o INPI conceder uma patente para alguém. Então, imagine se B ele tem que esperar tudo novamente, o mesmo tempo. É simples. Essa patente ela não já foi concedida? Não já foi visto todos os requisitos? Já foi analisado todos os requisitos pelo INPI e ele concedeu? Beleza. O que aconteceu foi uma ofensa na questão do titular. Não era A, era eu aqui, B. Então, Poder Judiciário, faça o seguinte, não tem essa patente que o INPI concedeu? Simplesmente transfira essa titularidade para mim. Então, gente, o que é a adjudicação da patente? Lembrem da palavra transferência. É você pegar algo que estava em posse de uma pessoa para outra, a legítima titular. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão do artigo 49, é importante. Vamos agora para a análise de quê? De como você pode promover a nulidade da patente. Pode ser por duas formas: por meio de um processo administrativo de nulidade ou por meio de uma ação judicial. Vamos lá? Processo administrativo de nulidade. O processo administrativo de nulidade ele vai começar lá no artigo 50. E aí, vocês vão ver aí que existem alguns incisos falando sobre os tipos de ofensas que você pode requerer um processo administrativo de nulidade da patente. Aí é somente a literalidade mesmo, vocês podem dar uma olhada, é quando, por exemplo, não atendeu algum requisito legal. Então, vamos ao que mais interessa para a prova. Olha só, o processo administrativo ele pode ser requerido de ofício ou pode ser qualquer pessoa com legítimo interesse. De ofício, o próprio INPI pode promover um processo administrativo de nulidade da patente ou qualquer interessado. A pessoa chega lá até o INPI e promove um processo administrativo de nulidade de patente. Até porque, gente, você não pode declarar algo nulo de uma hora para outra, sem contraditório, sem ampla defesa, não é isso? Então, é isso que acontece no caso em questão. Você não pode chegar lá e dizer, olha, esse titular aí, ele não é um legítimo titular, não. Aí o INPI vai dizer, pô, é verdade, pronto, nulidade da patente. Não, não é isso. Então, tem que acontecer um processo administrativo para ser declarada a nulidade de alguma patente. Então, já estamos no artigo 51. Olha só, o processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício, ou seja, pelo próprio INPI, ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse. Então, é isso aqui que a gente acabou de ver, certo? No prazo de 6 meses contados da concessão da patente. Ou seja, a gente tem aqui a concessão da patente, a gente tem atos que foram produzidos antes disso daqui, né? Que é o procedimento de pedido de patente, que é o depósito do pedido, o exame preliminar pelo INPI, enfim. Da concessão da patente em diante, a gente tem um prazo de 6 meses para a pessoa entrar com processo administrativo de nulidade de patente, certo? Lembrem, 6 meses da concessão da patente.
Agora vamos para uma informação importantíssima, que vocês vão ver lá no artigo 51, parágrafo único. Vejam aí. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente. Aí você vai dizer, entendi, foi nada. Olha só. Vamos dizer que a patente ela não esteja mais vigente. A gente teve a vigência da patente, só que aí ela pegou e foi extinta. Aí você vai dizer, ué, para que eu vou requerer um procedimento administrativo para uma patente que já está extinta? Gente, antes da extinção dela, ela estava vigente, não estava? E vocês concordam comigo que enquanto vigente ela produzia efeitos? Sim, quando ela estava vigente ela produzia efeitos. Então, quando ela é considerada nula, mesmo que ela esteja extinta, antes disso ela era vigente e ela produzia efeitos. Então, olha só novamente esse tracinho para o lado esquerdo. Que é isso, gente? Ex tunc retroage. Não é isso? Então, mesmo que a patente ela esteja extinta, o processo administrativo ele vai prosseguir mesmo assim, porque antes da extinção dela, ela produzia efeitos. Então, retroage. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo slide. E aí, o artigo 52, ele fala que o titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias. Então, vamos lá. Um interessado ou o próprio INPI de ofício, né? Quem é que pode, gente? O INPI de ofício ou um interessado, qualquer pessoa que tenha um legítimo interesse. Aí foi lá e entrou requerer um processo administrativo de nulidade da patente. E aí, no prazo de 60 dias, o titular ele terá o direito de defesa. Lembra que eu disse? Você não pode chegar lá e declarar uma patente nula? Não pode. Você tem que dar o contraditório e a ampla defesa. Então, vamos supor, eu tenho uma patente. Aí você diz, não, essa patente não é sua, não. Essa patente é minha. Aí você vai lá no INPI e requer um processo administrativo de nulidade da patente, da minha patente, que eu tenho a exclusividade na exploração. Aí o que o INPI vai fazer? Vai dizer, Isabela, você tem 60 dias para você se manifestar no seu direito de defesa, certo? Então, lembrem desse prazo, direito de defesa, 60 dias. Passando para o próximo slide. E aí, nós passamos para o artigo 53. O artigo 53 diz o quê? Havendo ou não manifestação do titular da patente, ou seja, havendo ou não a minha manifestação, meu direito de defesa, o INPI ele vai conceder aqui mais 60 dias, sendo um prazo comum, ou seja, o que quer dizer isso? São 60 dias para as partes se manifestarem. Quem são essas partes? O titular, ou seja, naquele exemplo que eu dei, eu. E o requerente, para você também
se manifestar. E mesmo assim, olha lá o que diz o artigo 54. Havendo ou não minha manifestação ou a sua, o INPI ele vai decidir. E quem é que decide? O presidente do INPI. Gente, lembra, quem decide é o presidente do INPI. Quando eu falo que não cabe recurso, porque isso aqui encerra na instância administrativa. O presidente do INPI decidiu pela nulidade ou não, acabou, encerrou na instância administrativa. Então, vocês podem observar que nós terminamos o processo administrativo e vamos agora para a ação judicial. Espero que tenham entendido o processo administrativo. Vamos agora para a ação judicial de nulidade. A ação judicial de nulidade vocês vão encontrar do artigo 56 ao 57. O que diz o artigo 56? A ação de nulidade ela poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente pelo INPI ou por qualquer pessoa que tenha legítimo interesse. Então, olha só, o próprio INPI ele pode ingressar judicialmente pedindo a nulidade daquela patente, como também qualquer pessoa com legítimo interesse. Até aqui, ok, né? Mas olha só, quando a gente está falando de ação judicial, a ação judicial pode ser a qualquer tempo, mas durante a vigência da patente. Vigência, durante a vigência da patente. Lembrem disso, tá? Vamos para o próximo slide. E aí, no parágrafo 2º, ele fala que o juiz poderá preventivamente ou incidentalmente determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios. Gente, quando a gente está falando disso, a gente está falando dessa expressão aqui, ó, poder geral de cautela, que o magistrado tem. O magistrado ele tem esse poder geral de cautela, certo? Então, o que quer dizer isso? Que de forma preventiva ou incidentalmente, né, no curso do processo da ação judicial, o juiz ele poderá suspender, deixa eu colocar de verde, pode suspender os efeitos. Por quê? Lembra aquela palavra que eu grifei? Vigência. Quando a gente está falando de vigência, a patente está lá vigente, vocês concordam comigo que ela está produzindo efeitos? Tá, ela está produzindo efeitos. Só que aí, em tese, ela somente irá parar de produzir efeitos quando ela for declarada nula. Por meio de quê na ação judicial? Por meio de uma decisão judicial, não é isso? Enquanto isso, ela vai ficar o quê? Produzindo efeitos. Só que aí, dependendo do caso, o juiz ele tem o poder geral de cautela e ele verificando que será necessário, ele pode dizer suspende os efeitos da patente. Entenderam? Espero que sim. Vamos para o próximo slide. O próximo slide, ele fala sobre o parágrafo 1º do artigo 57. Fala que o réu titular da patente,
ele terá o seu direito de defesa. Lembra, a gente tem que ter o contraditório e a ampla defesa. Então, ele terá o seu direito de defesa no prazo de 60 dias. E outra informação importante que está lá no parágrafo 2º desse mesmo artigo 57, que fala que o INPI, mesmo ele não sendo parte no processo, ele intervirá no feito. E também outra informação importante, que transitada em julgada a decisão de ação de nulidade, o INPI ele publicará a anotação para a ciência de terceiros. Então, ele vai lá e publica na sua revista para que os terceiros, né, pessoas de fora, possam saber o que aconteceu. É isso, gente. A gente termina assim a nulidade da patente. A gente viu que pode ser de duas formas, por meio de procedimento administrativo e por meio de ação judicial. Cada uma dessas tem suas particularidades, então espero que vocês tenham entendido.